Bom dia. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se multiplica no dia de hoje, em toda esfera da nossa vida. Nós somos respostas de orações. Glória a Deus. Amém. Estava aqui orando por vocês, por mim. Graças a Deus. Mais um dia sendo essas leoas despertadas, Glória a Deus. sendo levantada, né? Como dizem números, são mulheres que estão sendo levantadas e ferozmente despertada para um grupo de mulheres. Ficar atenta à reforma protestante, estão atentas mesmo, acordadas, despertadas, estão erguidas como leão, porque Deus fala comigo. Que a história nos ensina, a história nos educa, e a história nos aponta lá o que aconteceu, que não difere de hoje e nos apresenta o futuro. É E se o verdade. Senhor está despertando cada uma dessas mulheres aqui, é para que venhamos ser relevantes, não famosas, né? Amém. Louvado seja o Senhor. Bom dia, bom dia, bom dia. Márcia, sem delongas, né? Sem delongas. Sem Gente, a delongas. Suzana, o quanto a Suzana está maravilhosa. Quando tá assim, arrumadinha, porque, ó, vai pra lida. Não? Tá muito linda, minha filha. Continue. Eu vi um louvor ontem, né? Toma o seu lugar, Deus. Eu falei, gente, eu vou pedir a Suzana para cantar ele para nós. Porque numa igreja tão confortável, tão moderna, nós temos que expulsar o espírito de engano e começar a cantar louvores para que venhamos compreender o que é cristocêntrico e pedir que Deus venha tomar o seu lugar, Jesus Cristo venha tomar o seu lugar. Amém? Então, o importante aqui é a mensagem. Orei por nós, pedindo que o Senhor tire todo o cansaço, toda a distração. Não é a irmã Ivaneide ou a irmã Neide. O Senhor me inquietou, foi eu maratonei. E eu estou aqui, Senhor. Se Ele me chamou, com toda humildade, estou aqui. Márcia, nos abençoa com a oração, por favor. Pai de amor, obrigada por essa manhã. Obrigada por termos essa oportunidade de nos assentarmos à mesa junto contigo, Senhor. E que essa manhã, Pai, seja um marco em nossas vidas para a sua glória, Pai. Que mais uma vez nós possamos entender o valor da reforma protestante e que haja gratidão em nossos corações por esse feito desse irmão, desse servo que se dispôs a ouvir o que está escrito nas Escrituras, a sua voz. Obrigada por isso, Pai. E que nós possamos dar continuidade, Senhor, nessa reforma, que essa reforma venha acontecer dentro dos nossos corações. E a partir disso, Senhor, sendo uma reforma de dentro para fora, nós possamos estar agregando mais pessoas a este reino, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Te exaltamos, te glorificamos, abençoa aquelas que ainda irão chegar. Abençoa as que já estão presentes, inclusive a Ivaneide, que estará sendo a ministrante nesta manhã, Pai. E que tudo seja feito para a sua glória, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Minha Raulita voltou a trabalhar, mas ela falou que talvez se ela entrar vai ficar com a câmera fechada. Então, se algumas não participarem, que o nosso grupo hoje reduziu, são 10 mulheres. Eu Uhum. enviei para a pastora Alessandra, eu expliquei para ela, né, um pouco. Ela está de repouso em casa. Então, se algumas que não tiveram a oportunidade de estar assistindo, pega o link, manda para outras mulheres que nós temos que compreender. Nós somos reformadas, continuistas, pentecostal pentecostal ou somos reformada pentecostal continuista? Se alguém perguntar isso, a gente vai saber? Vamos aprender hoje. Amém, glória a Deus. E outra coisa que eu chorei semana passada, o pastor Léo, da Igreja Batista, e foi esse congresso que eu participei do mundo bíblico, ele falou: os pentecostais estão entrando em extinção, estão indo embora. É a Sim. minha mãe, é o pessoal de 70 para lá. Eu chorei e falei: Senhor.
Eu sou pentecostal e nós vamos compreender isso. Então, hoje, eu, a Ivanês, falo, sou reformada pentecostal continuista. Porque os reformados, nem sempre o pentecostal, ele é continuista, mas nem sempre o continuista é pentecostal. Amém? Então, isso é forte para gente. É, E só, qualquer dúvida, Ivana, fala, Márcia. é rapidinho aqui, só porque eu lembrei, fiz igual a você, lembrei, quero falar. Pode falar, ué. No congresso que eu participei, que eu fui interpretar, o pastor ele falou sobre isso, que nós, pentecostais, nós precisamos continuar em orar em voz alta, porque está acabando isso, sabe? Tem sido colocado em nossa mente que a gente só orar em espírito, o inimigo não escutar. Quer dizer, tem que se colocado um medo, né, do inimigo. E a Bíblia fala assim, ó, eu criei, por isso falei. Então, quando a gente verbaliza, o mundo espiritual se move. E aí, porque tudo foi criado a partir da palavra. Deus falou e se fez, tudo se fez. E nós precisamos dar continuidade em orar em voz alta, porque está sendo retirado isso das igrejas. Então, nós precisamos sim continuar sendo pentecostais e orar dentro de casa, verbalizar, porque para que o mundo espiritual se mova, né? Então, é E isso. o que difere hoje quando fala pentecostal, vocês lembram? Lembram? Priscila. Buscar o batismo do Deus Espírito Santo, que nós já falamos aqui. Sim. Tem as diferenças, tá bom? Então, tem um livro aí, Deus Esquecido, foi Deus levantou esse pastor, escreveu esse livro, que isso foi uma das artimanhas de Satanás. E como ele tem tentado, desde o ano, nós vamos voltar lá no ano 200, até contar essa história aqui da reforma, concordo. Então, Uhum. ele tem trago essa alerta. Deus tem inspirado, tem soprado, sussurrado no ouvido desses homens para que eles venham a entender o que estava sendo comprometido ali naquele momento e não difere de hoje. Então, esse pastor que se levantou nessa pré-moderna, né, modernidade, ele escreveu esse livro, O Deus Esquecido. E hoje poucas igrejas falam, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Esse é um dos que difere o pentecostal. Continuista, nós temos aí, é que acredita na continuidade dos dons espirituais. Então, nós vamos estudar. Qualquer dúvida, menina, não se acanhe. Anote, depois me chame no privado. Não fique calada só. Não, se você fala, não, eu discordo. Nós estamos aqui livres, nós temos que discordar, nós temos que aprofundar. E falei, Ivaneide, ó, eu descobri isso aqui para somar. Ivaneide, ó, isso aqui não confere. Graças a Deus que eu tiro o tempo mesmo e vou atrás dos pastores, dos nossos mestres um dos nossos mestres na fé, que é esse mundo bíblico, é o Douglas Gonçalves, é o reverendo Hernanes Dias, o reverendo o Augusto Nicodemos. Então nós temos aí, né, não posso deixar de dar honra, o nosso Luciano é, Subirá. pastor Luciano Subirá, o daqui de Goiânia também, que ele fala muito, o pastor Aloísio. Então, nós temos muitas referências de, como que eu falo, a galerinha bem pesada, fora os livros que nós já lemos, né? Com Então, certeza. que nos respalda sobre isso e o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento sobre nós. Amém? Então, vamos lá entrar. A nova reforma, que sejamos nova reforma, que sejamos sim essa nova reforma dia após dia. Precisamos compreender, precisamos conhecer a nossa história. Eu lembrei muito da Emilva, ela não está aqui, depois eu vou falar para ela que eu fiquei 10 meses estudando o catecismo sobre o Catecismo Nova Cidade e abre a nossa mente para compreender. E eu queria chamar a atenção de vocês, atenção assim, para vocês ficar atenta. Quem foram esses homens da pré-reforma? De qual igreja que eles eram? Porque ainda tem muita censura, muito preconceito, porque nós não conhecemos a história da Igreja Católica e nós começamos a censurar, endiabrar, igual eu já vi muita gente censurar.
E falar da igreja batista ou da presbiteriana, eu não aceito isso. A nossa família é de igreja batista, igreja presbiteriana, então difere, igual a Assembleia hoje, né? Depois eu vou entrar mais nesse assunto. Então, nós temos que estudar a história da Igreja Católica Romana. E temos que também começar a compreender, né, as raízes dos pré-reformadores também, porque depois a gente acha assim, você acha que eles nasceram numa igreja, né? Não vou entrar em detalhe aqui não, senão depois eu corro demais, né? Então vamos lá. Hoje nós temos que ter uma percepção do que está acontecendo, orar para que o espírito de engano saia do nosso caminho, das igrejas, nesse caminhar da graça. E nós precisamos também, igual o pastor Léo fala, temos que ter a capacidade de uma autocrítica para discordar, mas de forma respeitosa e amorosa. Porque as pessoas, elas não compreendem isso, respeito e amorosa. Ser amoroso quando você vai discordar, você vai trazer alguma crítica, né? E olha a crítica que ele trouxe sobre a igreja moderna hoje. É a cegueira e o desinteresse com a história da igreja, do primeiro século, do primeiro milênio. Essa censura, quando citamos a Igreja Católica, e a nossa é a nossa história. Só que nós vamos também destrinchar a Igreja Católica como ela em cada século. A Igreja Católica é a nossa história. Os estudiosos afirmam que tem uma parte da Igreja alienada com a relação da parte da história. Pensa, eu fico preocupada. Eu sou caminhando na graça, leio as escrituras e se alguém me perguntar, não conheço nada da história do cristianismo, da história da reforma. E quem sou eu hoje? Qual a teologia que eu defendo? Às vezes você vai falar de calvinismo, as pessoas acham que a gente quer ser famosinha, né, Suzana? Ah, vem falar de calvinismo, falar desses pré-reformadores, mas eu preciso entender. Hoje tem forma muito didática, muito mais resumida para você ter certeza. Ah, eu sou sim, eu sou reformada, eu sou pentecostal continuista. Ou então você fala, não, eu sou reformada continuista, certo? Não tem que ter vergonha, porque você fala, não, eu já compreendo isso aqui. Então, essa é a crítica. Alienados, olha, que tristeza, gente. E quando você vai partilhar, que eu aprendi essa vida, a partilha, eu vou partilhar não só com vocês, com outras mulheres da igreja, conhecimento, você vê a dificuldade que essas mulheres têm, elas não querem. Quando você vai contar a história da igreja, você vai ensinar o que você aprendeu, vai mostrar, ó, a história nos educa e nos ensina. E a história é um farol, né? Um semáforo. Ela está apontando para o futuro, o sinal está amarelo e está passando para o vermelho. Não é o sinal verde mais, não. A reforma começou no ano 296. Esses são os pré-reformadores. 296 a 373. O primeiro pré-reformador, Atanásio Alexandria. Naquela época, olha só, naquela época estava acontecendo uma heresia lá. E o nome desses hereges era arianismo. Eles atacavam a essência de Jesus Cristo. Ele foi, né, agora fala quem foi o Atanásio. Atanásio, ele foi o doutor da igreja, defensor da encarnação de Jesus Cristo. Então, a reforma, ela não aconteceu em 1500. Nós vamos andar um pouco na linha do tempo e perceber que Deus já estava inquietando esses homens no ano de 296. E essa nova reforma para essa igreja tão confortável como a irmã Neide, né, a Rosa Ivaneide, e para essa igreja tão moderna, já o chamado é de urgência, de urgência. Então, ele defendia, né? Atanásio defendia a encarnação de Jesus Cristo, defensor da Trindade de Deus. Ele foi uma figura mais importante dos primeiros séculos do. Oh, desculpa, gente, deixa eu pôr no silencioso aqui. Senão fica. A gente esquece. Pronto. Ele foi uma figura.
importante dos primeiros séculos do cristianismo, graças à sua defesa da ortodoxia contra o arianismo, uma das mais poderosas heresias da antiguidade. Ele era fiel à doutrina. E eu acho lindo que quando a gente vai lá no Instagram e vê o nosso reverendo Augusto Nicodemos, ele fala: viva as escrituras, defenda as escrituras. Então Deus já está levantando essa nova reforma, né, a partir desses mestres da fé, para que nós venhamos estar atento a isso. Então nós temos que louvar a Deus por este homem. E a história, ela nos fala como que nós temos que agradecer esse pré-reformador Atanásio, porque se não fosse por ele, instrumento da graça, sendo usado poderosamente pelo Deus Espírito Santo, hoje nós estaríamos como? Cultuando um Deus que não é trino. E olha só, tanto que fala, o autor, os pesquisadores descreve, né, como era ele. Ele era baixinho, corcunda e negro. Aí quando ele entrou na sala lá, né, para defender, eles começaram a zombar dele, criticar. Agora aí a gente começa a perceber como que o pentecostal, né, a presença sobrenatural do Deus Espírito Santo estava muito forte. Porque o que estava em risco ali, o que estava em risco era afirmar a trindade de Deus e o mal, né, com essas heresias, como diz, fazer confusão, né, entre no século, naquele século. Quando ele entrou naquela sala, foi zombado, diz aos pesquisadores que Deus, Espírito Santo, tomou ele poderosamente. E ele começou a falar quem é Cristo, que as Escrituras revelavam. Foi um poder sobrenatural. A fala, eu começo a imaginar, eu sei que os pesquisadores não vão aprofundar, né? Mas eu penso assim que naquele momento ali, tudo foi mudado. Atanásio, até a expressão dele, a fala, a tonicidade dele intimidou o mal e essas heresias. Então, nós precisamos estar atento. Tudo começou no ano de 296, esse pré-reformador. Então, o primeiro pré-reformado, ele defendeu um Deus trino, defendeu quem é Cristo e como as Escrituras revela. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí, novamente afirmando para vocês, a igreja sempre esteve reformada, ou sempre esteve em reforma. Não teve nenhum momento da história da igreja que a igreja parou de ser reformada. A reforma da igreja é até que o noivo venha. Não tenhamos essa ideia que a reforma da igreja deve significar em algum tempo no espaço. É o que alguns estão aqui falando, não, reforma protestante. Olha só, ontem eu recebi uma mensagem de um padre falando que a maior parte das pessoas acredita no Halloween e fica aquela polêmica, né, defendendo, ai, né, a gente sabe que é a essência do mal. Mas eu penso assim, como que eu posso combater Halloween? É levantando movimentos, trazendo a memória da reforma protestante. Vocês concordam comigo? Aí a gente vai para uma igreja igual nós não estamos alienados à nossa história, não sabemos como começou a pré-reforma, não sabemos o que que ela defendia, essa pré-reforma, e começamos a ficar lá, enchendo os grupos nas redes sociais sobre esse Halloween. Então nós temos que estar atentos sobre isso e não ficou esquecido no espaço. Alguém deseja falar alguma coisa? Agora nós vamos aqui abrir um parênteses sobre a mentalidade superficial que a Igreja Católica era uma só. A Igreja Católica não era uma só. E as pessoas têm essa dificuldade de estudar e de separar.
A Igreja Católica naquela época, ela não era uma só. Aqui tem uma mosca aqui maravilhosa, né? Nós estamos no mês dos mosquitos, pelo amor de Deus. É mosquito, é muriçoca. Então a Igreja Católica não era uma só. Olha, essa foi muito boa. A igreja do ano 300 a 1200 era a igreja platônica e agustiniana. Igreja platônica defendia a filosofia de quem? Querem participar? Essa era a igreja católica do ano 300 a 1200, uma igreja platônica agustiniana. Platônica defendia a filosofia de Platão. Ficou bom assim? Nossa, eu fiquei tão. Olha que maravilhoso esse conhecimento para nós. A Igreja Católica do ano 1200 já era aristotélica, baseava no pensamento de Tomás de Aquino. Tá vendo da onde que surgiu nossos pré-reformadores? E a reforma? Por que tanta censura para a gente falar da Igreja Católica e tanto preconceito? Então, no ano do 1200 já era a Igreja aristotélica, baseada no pensamento de Tomás de Aquino, é a doutrina é a doutrina do Novo Testamento resumido. É a doutrina dos apóstolos. O que que eu quero falar para vocês aqui? Vou ter que ligar o ventilador aqui. Vai atrapalhar o ventilador ligado? Ah, o áudio está bom? Vocês lembram? Alguém conhece o credo religioso? O credo apostólico? Alguém Eu pode conheço. falar? Vocês têm uma noção? O que que é o É, credo apostólico? sim, eu sei o credo porque eu fui da Igreja Católica por um tempo, né? E Hum, aí a família do meu pai, nós tínhamos o hábito de professar o credo. Nós temos o credo também da Igreja Evangélica, na verdade, existe uma confissão, tá. e tem o da Igreja Católica, mas ele é crer em Deus Pai Todo-Poderoso, do Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. E foi concebido pela. Tá vendo que eu ainda sei? São as Então, o credo práticas. apostólico, Priscila, e para todos vocês que eu aprendi isso nesse livro, Catecismo Nova Cidade, e ontem eu tive que estudar mais, né? O que cremos ser a verdadeira fé? O credo apostólico é a doutrina do Novo Testamento resumido, é a doutrina dos apóstolos. Mas É a naquela época confissão. falar, é a confissão, mas naquela época eu falava, eu creio na Igreja Católica Romana, mas não estava falando na Igreja Católica de hoje que nós conhecemos. Aí, quando eu fui ensinar o que que é o credo apostólico, as mulheres falaram, é da Igreja Católica. Não é. Não, começou sim, mas era uma Igreja Católica diferente. Aí, a Márcia falou que a mãe dela fazia. Então, é uma confissão de fé. E é forte, e ela foi, olha só, ela foi formulada pelos apóstolos. Surgiu no segundo século. E o credo, depois eu passo isso para vocês, senão não vai dar tempo. Também ela é resumida o que o apóstolo Paulo nos ensina lá na carta dele, se eu não me engano, em Coríntios, né? Então era isso que eu queria falar para vocês, para a gente tirar essa censura, esse esse preconceito, né? Quando nós falamos do credo apostólico, e hoje nós temos que ter esse credo apostólico aqui nas nossas entranhas. Eu lembro, a gente começa a falar, e tem tantas coisas que Deus está revelando. Deus revelou aqui na minha casa que o nome de Jesus não estava sendo declarado. Então eu preciso falar, eu creio. O que que você crê? Eu creio em Deus Pai, credo apostólico. Eu creio. Cremos em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu no Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e depois vai falando um monte de coisas, né? Vai referindo à Igreja Católica, mas Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos. ali você muda e fala: eu creio na Igreja de Cristo nessa terra. É uma declaração viva. Pensa, você fazendo essa declaração para as outras pessoas. Então é nossa, isso é nosso.
Nós não temos que ter preconceito e nem censura. Então, vamos correr um pouquinho. Aqui fala que o credo apostólico é uma das primeiras confissões de fé cristã. Então, nós temos que ter o cuidado, devagar, né? Para a gente, quando for falar, né, sobre algumas coisas que nós não temos conhecimento. Por quê? O conhecimento está aí, a história está aí. É só a gente se aprofundar. Então, ter o cuidado. Então, leia com cuidado, devagar, e verá uma menção explícita ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, vamos correr aqui. Agora, eu vou falar para vocês rapidamente alguns pré-reformadores. Alguns pré-reformadores. Do ano de 1726 ao ano 787, tivemos o movimento dos padres orientais. Os padres se revoltaram, entraram na igreja lá, que cultuava as imagens e quebraram tudo. Aí começou a purificação do cristianismo, baseado no segundo mandamento. Tá vendo? Já começou aí o pré-reformadores, né? No ano de 1700 também, 26. Padres orientais. Depois, os pesquisadores afirmam que a igreja sempre esteve bagunçada. E a gente, meu Deus, sempre esteve bagunçada, com os conflitos dinâmicos, coisas acontecendo, gente concordando, pessoas discordando. Se nós, né, não temos essa ideia hoje, o que que eu penso? Resumida aqui. Eu pensava assim, a gente fica buscando uma igreja perfeita nessa modernidade. E eu também. E a maior parte dos desigrejados, é essa ideia que eles têm. E eu creio que, como o inimigo tenta nos apresentar que a igreja perfeita. E eu sempre fico como referência à igreja primitiva. E olha, vejam bem, a igreja primitiva, ela precisava de uma reforma. Aí, quando nós vamos na igreja primitiva, vocês sabem que teve vários problemas. Olha as igrejas primitivas. Igreja de Gálatas, legalista, uma igreja que não sabia o que era ser livre, não vivia na graça. A igreja tessalônica tinha gente folgada. Igreja de Filipenses tinha divergências com opiniões. Igreja de Coríntios, cheias de problemas, dividida. Igreja de Tiago, pobres invejosos e ricos que eram exploradores. Hebreus, podemos dizer que era uma comunidade. Era uma igreja, não era uma igreja em si, era uma comunidade. Eles queriam desistir. As cartas de João, igreja discipulada pelos discípulos amados, estava sendo influenciada por falsos profetas. Então, aquelas igrejas que eu amo, né? Falar, nossa, devia voltar ao tempo das igrejas primitivas. Era uma igreja, as igrejas que estavam precisando de reforma. E é como nós hoje precisamos da nova reforma, nós precisamos dessa reforma. A Márcia falando igual. E às vezes nós estamos lá, olhando lá para trás, nós não conhecemos nada de história. Eu não conhecia, a gente conhece as igrejas, o que nós estudamos no Novo Testamento, e fica assim, ai meu Deus, tinha que voltar como eram as igrejas primitivas. Não, nós temos é que pedir hoje que sejamos libertos dessa preguiça espiritual, desse conformismo, e precisamos sim que a nova reforma aconteça em nós primeiramente, e o espírito de engano seja arrancado de nós também e da igreja. Olha a igreja Colossenses, cultuava anjos, uma igreja confusa. Eu até acelerei um pouco aqui para vocês, né? Então, eu quero deixar um alerta aqui para vocês, que às vezes nós pensamos que quando fala de Imaculada, a Virgem Maria, a gente tem uma ideia que isso começou lá depois que Cristo morreu, né? Eu acho que a Priscila, alguém já foi católico, já sabe disso. Mas não. No ano de 1266 a 1308, essa teologia afirmava que ela tinha uma santidade perfeita
e nasceu sem pecado. Por que que eu estou trazendo isso? Porque está muito próximo quando foi validado a Assunção da nossa irmã Maria, mãe de Jesus. Então, às vezes, eu pensava, assim, está tão distante, aconteceu lá atrás. Foi muito recente. Então, o Senhor está nos chamando aqui para alertar que tem coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós estamos alienados à história, estão sendo muito recentes. Então, olha só. Então, no ano de 1266 a 1308, defendia a teologia que afirmava a santidade de Maria. Ela nasceu sem pecado. Aí ela foi imaculada no ano de 1266, né? Já falei, teologia, mas foi a Assunção de Maria, assim foi declarada como imaculada no ano de 1854. Aí já era uma outra igreja católica. Aí a gente pensa, tá muito próximo, tá? 1854. Então, lá atrás, a Igreja Católica, as igrejas católicas, que eu já disse para vocês, a Igreja Platônica, a Igreja Agustiniana, a Igreja Católica, Aristotélica, tudo que eu já falei para vocês, elas não defendiam isso. Vocês ficaram surpresos, igual eu fiquei? E às vezes a gente tem uma mentalidade, né? Se a Emilva tivesse aqui, que a Emilva também tem ideia do berço de igreja católica, ela ia entender. Às vezes nós temos essa história que essa defesa, né, de Assunção da Maria sendo imaculada, isso já está lá desde quando, vamos supor, vamos pensar que quando ela morreu, a Igreja Católica decidiu isso, pode ser no ano de 1700, não, no ano, eu não sei o ano, não vou me arriscar, não. Então, eu pensava assim, então está muito recente. Então, hoje os pesquisadores estão trazendo um alerta, e isso foi muito recente. Isso não era antes, nas outras igrejas católicas, nos tempos anteriores que eu afirmei para vocês, tá bom? Então, a igreja, já falei, né, sobre isso bagunçada, já falei sobre as igrejas. A Priscila Então, quer falar. falo, Priscila. Porque a ideia que se passa quando a gente estuda sobre Maria é que Maria ela continua virgem, né? E aí existe a contradição, que é onde existe a contradição entre protestantismo e os católicos em relação a um versículo na Bíblia que fala que quando Jesus fala, mas não, fala assim, que Maria, quando Jesus perdeu no templo, e aí fala assim, que Maria estava do lado de fora com seus irmãos. Aí fala assim, mas espera aí, como seus irmãos, se ela era virgem? Mas aí, quando a gente pega a questão do imaculado hoje, que a gente entende, né, que é algo separado, é algo assim, sem pecado, não é, não é sem pecado, sem defeito moral, na verdade. Algo que sujasse ou denegrisse a imagem dela. A gente tem ali, né, no Cântico de Maria. O porquê que o Senhor viu isso nela? Ela era imaculada nesse sentido ali de ser uma pessoa pura, uma pessoa disposta a servir como um instrumento para trazer o nosso Redentor. Essa é a percepção de hoje, né? Para quem tem conhecimento e entendimento. Mas se você for falar para um católico, ele continua afirmando, não, Maria morreu virgem. Ela teve Jesus, foi tudo força sobrenatural, força do Espírito Santo, mas ela não teve contato com José. Pois é. Não é o... E essa, essa defesa, essa tese teológica, se você olhar no ano 300 e no ano 1200 e nos outros anos, não tinha isso. Então a gente começa a imaginar o que que é o alerta e as coisas vão acontecendo sutilmente. E a Igreja Católica, poucos conhecem essa história também, né, Priscila? De saber quem trouxe essa defesa. Porque a igreja do Agustiniana ou a igreja aristotélica e outras igrejas não defendiam isso. Então Deus está nos chamando para alertar e a gente que nós possamos contar a história da Igreja Católica para os próprios católicos. Igual quando nós levantamos, eu não posso desviar um pouco, quando nós levantamos o estudo de Maria, a maior educadora, quantos católicos conhecidos da família chegou e falou: Uau! Vocês honram Maria, aí eu falei de uma forma amorosa, acolhedora, né? E a gente não foi nem um pouco ofensivo, né? Nós somos assim, nós tratamos esse assunto com tanto respeito, com tanta autoridade de mulheres do reino, que a gente conquistou o coração de algumas mulheres católicas, né? Ficar assim, uau, essas mulheres tão novas estão dando honra.
E Deus alcançou, era de Deus, foi o propósito que nasceu no coração dele. Então vamos correr. Então, já falei dos padres orientais, agora eu quero falar algumas coisas, eu vou deixar para vocês fazer pesquisa, tá? Então, nós temos um outro pré-reformador no ano de 1033, Anselmo Cantuária. Olha o lema dele. Agora você já sabe de quem é esse lema, hein? Creio para entender. É a fé que procura entender. Eu não vou entender para depois ter fé, não. Você- Eu amo isso. Então, eu creio, depois eu vou entender. Eu creio, Jesus, eu creio, depois eu vou entender. Foi ele. E o Anselmo, ele começou o conceito a falar, defender a tese de justiça. Foi o primeiro personagem importante para a reforma e escreveu: Deus não deve nada a ninguém, porque não é porque Deus fez o ser humano que ele deve alguma coisa. Então aí já começou, né, defendendo a defendendo o conceito de justiça. Deixa eu ver se eu não estou correndo um pouquinho, mas tá bom. Aí vamos lá para o John Hus. Ele acreditava que a reforma social só poderia ser alcançada por meio da alfabetização. Olha aí, compromisso. O que que nós aprendemos no livro? Comprometido com Deus, comprometido com a nossa fé, comprometido com a existência e comprometido com o social. Olha, você acha que Deus, ô glória, um Deus tão amoroso, um Deus que fez, que nos criou, Deus criador, não ia levantar esses homens para olhar para a pobreza da época? Peraí, a Bíblia é para todos. Então ele cria, ó, e ele e outros estudiosos conseguiram a primeira Bíblia tcheca. Tcheca, nós sabemos que é uns países na Europa que faz a divisão. Hans, ou Hus, foi foi preso por heresias. Ele morreu queimado vivo. O sobrenome dele, a origem, né, na tradução, significava, vocês podem ver isso na história, ele era o ganso. Falou assim, na hora que ele estava sendo morto vivo. Eu achei isso fantástico e aterrorizante, né? Cruel. Vocês estão matando um ganso, mas virá um grande cisne. Ele já estava vendo, nem conhecia, já Martim Lutero lá em 1500. Muito forte, muito forte. É a presença mesmo do Espírito Santo, a presença de Deus nessa história. É o mover de Deus e hoje é o que Deus está nos chamando para sermos alerta. Outro personagem que quase ontem eu ia deixar de dizer para vocês é o John Wycliffe. Foi chamado a estrela da manhã da Reforma. Ele também era um defensor para alfabetizar as pessoas. Ele tentou muito, né, trazer a primeira tradução, traduzir a Bíblia no inglês, né? Os ingleses, mas passaram muitas dificuldades. Vocês sabem, nós nem sabemos, nós nem imaginamos que tipo de perseguição que era naquela época, né? Então, ele é um precursor da reforma de 1330 a 1384, do século XIV, algo que chama muito a nossa atenção nesse século também, que Deus falou muito ao meu coração. Naquela época era a peste negra. Não tenho nem ideia. Para mim, eu penso que foi pior do que uma pandemia. Só que chama atenção para nós que naquele século, na peste negra, era um tempo onde as pessoas queriam objetos mágicos, patuar e outros, e viviam um século de pessoas místicas e supersticiosas. Meu Deus, era urgente trazer uma tradução da Bíblia e Bíblia para todos, alfabetizar todos. Olha o que estava em jogo. Vocês podem ver que desde o tempo de Jesus, o diabo tenta muito fazer as pessoas ser místicas e supersticiosas. Isso é para invalidar a obra do Espírito Santo. Depois a gente vai poder estudar mais sobre isso. John Wycliffe é um dos primeiros a trazer a ideia da primazia das escrituras, sola scriptura. Escritura, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Ele defendia que a Bíblia deveria estar disponível para todos. E a alfabetização dos pobres seria emancipação da pobreza ou dos pobres. Tá rápido aqui? Tá tudo bem? Tá tranquilo.
Aí, deixa eu ver se eu não corri muito isso da pré-história. Não, já deu tempo, só existe, pode existir, mas não dá para a gente falar todos os da pré-reforma. Mas pelo menos a gente tem uma noção. Ela começou no ano de 200 e alguma coisa, né? E por quê? O que estava em perigo lá? Não difere de hoje, porque quando fala de coisas místicas, superstições, como que é? Eu todas as vezes enrolo secretismo. Como que é, Priscila? Secretismo religioso? É, sincretismo. Secretismo religioso. E eu vivi isso, a Priscila viveu, a Márcia viveu, algumas que muito vivo dentro da igreja cristã, né? Então precisamos sim de uma nova reforma. Agora vamos para Martim Lutero, 95 teses, é o reformador e João Calvino sistematizou de forma mais didática, estruturou. Então, às vezes, as pessoas, quando chegar até você e falar, né? Ah, foi Martim Lutero, você sabe dos pré-reformadores, o preço que foi pago, preconceito, perseguição, foi os mártires, né? E não chegou a tempo, eu queria até trazer, mas não chegou a tempo do livro das as mártires da Reforma, né? Que foi a Ruth Salviano, que eu estou seguindo ela no Instagram, ela escreveu, ela tem os livros, 3 livros, né? Então, pro ano que vem, se Deus quiser, nós vamos aprofundar nas mártires, né? Nas reformadoras. Vai ser maravilhoso. Então, nós estamos em Martim Lutero, agora vamos aqui num pensamento. Por isso, quando pensamos, isso é para nós, para hoje, quando nós pensamos nos 5 sola, é sobre guardar a pureza do Evangelho e se vestir da armadura de Efésios 6, para enfrentar a mentira e o espírito do engano, e, e nos mostrar a importância dos 5 solos da reforma do dia de hoje, agora, urgente, já. Vocês podem falar os 5 sola para mim, por gentileza? Somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Cristo. Maravilhoso, parabéns, aluna aplicada. Tá tudo bem, meninas? Tá tudo bem? Graças a Deus, aleluia. Então vamos rapidinho, sola escritura, ou somente a escritura, né, pra gente não falar. Queria deixar que vocês escrevessem aí, se alguém perguntar, vocês são reformadas? Quem aqui são reformadas continuista? Se tem vergonha, não, né? Quem é reformada pentecostal continuista? É eu. Eu falei, eu sou pentecostal. Eu também sou. Eu Pentecostal. sou. Creio sim o que eu precisar de ensinar, de lembrar do Deus Espírito Santo, do batismo através da pessoa do Deus Espírito Santo, do valor dos dons. Então Amém. eu falei, Senhor, eu não quero dizer que eu não sou pentecostal. Eu sou pentecostal. Eu tenho que afirmar isso. Eu sou reformada, pentecostal e continuista, tá bom? E você que é reformado, continuista, fala isso sem preconceito, sem censura, tá bom? Tá tudo certo? Então vamos lá, só as escrituras. As escrituras, ela não despreza a tradição, ela não despreza a história, mas a escritura é a percepção de quem manda na nossa vida. Quem manda na nossa vida? E hoje, qual é o inimigo? Qual é o inimigo contemporâneo, né? O inimigo atual, que não quer que seja somente as escrituras, né? Vocês podem imaginar. Na história da igreja, na vida do reino de Deus e na vida do crente, quem tem autoridade é as escrituras, não é o pastor, não é as rosas do deserto, não é o seu dízimo e nem alguma figurinha famosa, nem um mentor seu que tem. Então é as escrituras, que possamos viver as escrituras, um evangelho puro. Então vamos lá. Quem tem autoridade na nossa vida para tomar boas decisões somente pela palavra de Deus? A palavra de Deus, ela traz revelação para você. É o único, é o evangelho que tem o poder de nos salvar. Hoje, para você não tomar decisões erradas,
Ela traz alívio, ela te aperfeiçoa, ela te purifica. Nós já sabemos disso. Então, as escrituras não podem ficar em lugar periférico, nas áreas de sua vida, afastada, bem distante. Porque senão, o que pode ocorrer? Vocês vão perder a autoridade, seremos presas fáceis para Satanás. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, fala, toda a escritura, está escrito, toda a escritura é inspirada. Se não for só a escritura, somente a escritura, seremos, né, já falei, seremos presa fácil para o diabo. Então, ela é a única regra de fé, de prática. Ela não despreza a tradição, mas ela não despreza a tradição, mas ela não despreza a história, mas ela está acima da história. Ela não despreza a sua denominação, mas ela está acima da denominação. E a palavra de Deus diz o quê? Que a palavra de Deus foi dado a ela autoridade acima de todo nome. Então, o inimigo tem tentado de todas as formas que você pensar para você dizer. Ah, é correria. Eu não tenho tempo. Então, louvado seja o Senhor. Que eu falei que o devocional, ele surgiu naquele livro Uma Vida com Propósito. O devocional, ele surgiu há 5 anos atrás, antes da pandemia. Já tem, não, 9 anos atrás. O devocional é Deus, uma nova reforma. Porque o povo já não tava tempo mais de se dedicar com qualidade, com exclusividade para as escrituras. Ah, eu não tenho tempo. Agora ficou moda, olha só, tanto que Deus usa, né? A vaidade, o modismo, que aí a pessoa fala, ah, a Priscila postou lá, ela tá lendo o devocional. Eu também vou, eu vou comprar, eu vou ler. Então, isso a gente pode trazer para ser benefício, ser benéfico. Às vezes as pessoas fica criticando, né? Mas pensa bem, pensa com esse olhar que eu imaginei ontem, 9 anos atrás. Hoje as pessoas têm oportunidade de estar se dedicando um momento, né, de solitude para a palavra de Deus. Então ela tem que ter autoridade na minha vida. Espera aí, fulano falou para mim fazer isso. Não, espera aí. Eu estou lendo a Bíblia, eu estou aconselhando nela, eu estou meditando, refletindo. Porque o meditar nós já sabemos que é diferente. Eu estou nutrindo a minha fé com a palavra de Deus? Não, a palavra de Deus não diz isso. E eu sou mestre de dizer isso. Alguém vem falar da nossa família, eu falo, não, peraí, onde está escrito isso? Aí, graças a Deus, eu estou com a cabecinha boa, eu sei que vocês estão. Eu falo, ó, está escrito isso não. Então, eu peço a Deus que a palavra dele seja autoridade na nossa vida. Amém? Então, vamos correr. Ixi, vamos correr. Somente a fé. Vocês querem falar alguma coisa, acrescentar Eu sobre hoje falo. o valor dessa importância e somente as escrituras? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Em 2005, eu ouvi a primeira vez falar sobre devocional. E aí eu falei, eu não sabia como era. Foi a filha do nosso pastor que estava na Jocum. Então, quando ela veio da Jocum, ela levou para a igreja o devocional. Aí o que que eu fiz? Eu estava tão empolgada, que eu fui na casa dela, busquei ela para poder ela ensinar para os meus meninos e a Maíra, que estava aqui e está aqui hoje, aprender como fazia o devocional. Aí você falando aí, eu lembrei, falei, gente, olha só, né? Então, Deus está sempre cuidando e realmente a gente precisa estar tendo em mente que é só as escrituras mesmo. Era Só a escritura. E as escrituras, ela vai combater os falsos mestres, vai combater as heresias. Eu queria que cada uma de vocês, quem estiver no trabalho, né, falasse o que que a palavra de Deus é para você hoje, que até naquele livro Catecismo fala que às vezes nós esquecemos de agradecer a Deus e agradecer esses homens da pré-reforma que se levantaram para dizer a Bíblia é para todos. Olha, a Bíblia haja luz, vai trazer conhecimento, vai trazer ciência, vai trazer libertação hoje. O que que a Bíblia é para você? Vocês podem falar? É um espaço para vocês. E
toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor. Se vocês não quiserem falar, pode digitar, né? Amém? Para Então fica mim, bom. como diz aquele versículo, né? Luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Eu não vejo de outra Maravilhoso, forma. maravilhoso, maravilhoso. A Qualquer Bíblia, decisão que a gente tomar, que a gente possa falar isso. Peraí, ela é a luz para o meu caminho. Pode falar, mas. a Bíblia para mim, hoje, é com certeza minha regra de fé e prática. Mas em alguns dias eu passei por uma desconstrução, e eu já peguei a Bíblia e já joguei ela assim, ó. Eu te odeio! E já joguei no chão a Bíblia. E aí depois eu peguei, oh meu Deus, não! Porque quando eu olhava para a Bíblia, ela me confrontava. Ela confrontava o meu pecado. E aí dava aquela revolta. E aí depois você fala, mas é o meu amor. Então, por quê? O Senhor, ele nos aconselha e o Senhor nos confronta. Então, eu já tive essa relação de amor e ódio, mas quando as coisas se acentuaram na minha mente, é, se não fosse a Bíblia, eu não estaria aqui. Isso é desde a minha infância, quando a minha mãe me ensinou a ler, antes mesmo de ir para a escola, que eu tive o contato com a Bíblia. Na época, só meu pai tinha. Era até difícil pegar a Bíblia dele, mas é a Bíblia que tem nos ensinado, tem nos feito homens e mulheres, né, de Deus, com caráter. Então, para mim, é minha vida. Amém. Então A vamos Bíblia, para mim, é meu alimento, minha bússola. E desde que eu aprendi de verdade, né, a ler a Bíblia, a ter revelação do alto, nossa, não tem nem como não ter ela, né, Suzana, como nosso guia, como nossa bússola, nossa luz. Então, é isso. É nosso alimento diário. A gente não fica sem comer, né? A gente tem fome todo dia. Então, vamos comer Bíblia. A Priscila disse algo que aprender, nós precisamos ensinar outras mulheres. Aprender a ler a Bíblia. Ah, como que você consegue? Deus te levantou, você é reformada, você é da nova reforma. Você tem que defender isso. Vamos aprender a ler Bíblia. E orar antes, né? Efésios 1:17. Vamos lá, correr. Acho que não vai dar tempo de passar tudo. Somente a fé. Somente a fé, vocês sabem, justificado só pela fé. O justo viverá de justiça. Não existe meritocracia espiritual. O cristianismo é o único, né, que diz que é assim. Então, o que que Martim Lutero defendia? E nós temos que defender isso hoje, porque algumas pessoas estão usando muitas vertentes aí, né? Ele defendia, né? Ele lutava, combatia as indulgências, combatia as crenças, objetos e alguns amuletos, né? Amuletos e não difere de hoje. Só que, acelerando aqui, não mudou muito e o que Deus corrigiu o meu coração, eu acho que vocês podem ficar atentos a isso. Não vamos mais dizer que fulano não tem fé. Se a Priscila está passando por um problema, a Renata, oh Deus, está lá no HDT. Renata, você não foi curada até hoje porque não tem fé. E vamos parar, nós somos da nova reforma, é pela fé. E ele fala que, né, ele fala, as superstições, né, naquela época era um nível de superstição altíssimo, a igreja estava mergulhada em superstições. Hoje está diferente? Então que nós viemos ser educados, não vamos dizer, Márcia, você não tem fé. Ivaneide, seu marido até hoje não aceitou Jesus. Ah, você não tem fé, você não está buscando direito. Vamos tomar muito cuidado. Só a fé, ela produz frutos dignos de arrependimento. Quais os desafios contemporâneos do somente a fé, sola fide? Quais são? Quais são? Olha só, moralismo. A sua salvação depende se você ser moralmente perfeito. Segundo, teologia da prosperidade, moeda de troca.
Sincretismo religioso. Exemplo, você está salvo, mas precisa quebrar a maldição que está da terceira, da quarta. Vocês vão desculpar, vocês acreditam nisso? Eu não acredito. Fui criada muito, isso foi um terrorismo cristão. Não acredito. Se eu começar a acreditar em maldição, o sacrifício de Jesus Cristo será invalidado. Então vamos tomar cuidado somente pela fé. É pela fé. Nossa salvação está estruturada como a obra da graça. Então vamos defender, vamos entender quais são os desafios contemporâneos, quais são os inimigos que estão atacando os cinco sola. Tudo bem? Ah, e aqui ele está falando que está começando a misturar tudo. Se naquela época misturava tudo, hoje não está misturando tudo? Hoje está difícil? Continua misturando tudo. Lembrando, Assembleia de Deus, existe várias Assembleias de Deus. Elas não são a mesma. Foi igual no tempo da Igreja Católica. Igreja Batista, existe várias igrejas batistas, presbiteriana. Casa, casa de oração não é a mesma igual a Assembleia de Deus. Tem a Bíblia, conhece. Deus e amor. Então nós temos que ter esse respeito e compreender também que muitos estão afundados em superstições, em Aquela si. coisa, Cristo é imutável, né? Mas as placas são É, todas mudáveis. e o pastor Léo, lá do Mundo Bíblico, ele fala, gente, a gente tem que começar a ter um olhar crítico e para nos confrontar. Olha só, moralismo. Como que a gente exige isso às vezes das pessoas? Teologia de prosperidade? O sincretismo religioso? Ele estava pregnado em nós. Graças a Deus, Deus está aqui nos trazendo para essa nova reforma. É somente as escrituras, somente pela fé. Aí começamos a misturar tudo, o Pablo Léo fala, não estamos menosprezando as ações de ataque de Satanás. Ele diz, entretanto, não precisamos de um ritual, de um patuá ou de alguma coisa para nos defender. Deus nos defende, Ele nos protege. Precisamos é confiar somente pela fé. Ele é o nosso escudo, e quando eu declaro a palavra, eu tenho intimidade somente às escrituras, e abro a boca e declaro a palavra, o diabo, ele sai envergonhado, ele não resiste à palavra. E Jesus nos ensinou isso. Então nós temos que confiar. Não, igual ele fala assim, ó, nós não podemos, né? Não podemos menosprezar as ações dos ataques de Satanás, mas lembrando, olha só, confiar que Deus nos protege, Deus nos defende, Ele é o nosso escudo e a fé é suficiente para nos proteger contra os dardos inflamados do maligno, né? Efésios 6,16. Escudo da fé, uma fé, uma fé adulta. A fé vai amadurecendo. Eu acho que eu vou encerrar aqui. Amanhã a gente termina, não é melhor? Senão fica muito cansativo. Vocês concordam? Amanhã vocês estão comigo? Porque senão a gente vai falando demais e tem muito assunto aqui novo para mim, para vocês. Aí a cabeça vai ficando despercebida. As mestres e as professoras sabem disso, como que é. Concorda, Suzana? Vamos amanhã terminar? Que é melhor. Então eu termino aqui somente a fé e lembrando para vocês. Uma fé adulta, a fé vai amadurecendo. Vocês lembram? Essa história que eu vou contar está em Marcos 2, capítulo 2, do 4 ao 5, Lucas, capítulo 5, do 17. Os amigos que desceram aquele enfermo, abriu um buraco no telhado para descer o enfermo. Isso aí chama fé comunitária. É o que nós fizemos no clamor, segunda-feira, terça-feira para Renata. É igual difere também quando a gente fala do jejum, que não pode dizer nada para as pessoas, mas tem o jejum coletivo. Sim. Então, a fé aqui, somente a fé, a gente vai entendendo que a nossa fé, ela vai amadurecendo, vai ficando uma fé adulta. É isso que Deus está falando. Quando nós somos somente a fé, não precisa de patuar, não precisa de ritos. Sim. Nós conhecemos Efésios 6,16. Mas ele traz aqui para validar e deixar mais estruturado os amigos que desceram com a corda, né? Fez uma abertura no telhado e desceu aquele enfermo. Então foi uma fé coletiva. Depois traz João, capítulo 9, dos 5 ao 33. Jesus teve que cuspir, nós já estudamos sobre isso.
Jesus cuspiu, pegou o barrinho e pôs nos olhos. Isso aí chama, aí tinha que ser, como que fala? Jesus precisou pegar coisas concretas para mostrar para aquele cego coisas concretas também, para acontecer milagre, para o milagre acontecer. É É uma fé didática. fragilizada. É uma fé fragilizada. Oh, glória a Ainda Deus. existe pessoas hoje, eu não sei se vocês ouviram, fica assim, Deus tem que me provar, Deus tem que me mostrar. É como se fosse Jesus lá, cuspindo no barro e fazendo isso. Então, algumas vezes a minha fé está fragilizada. Vou encerrar aqui com um homem, aquele homem que é o ancião, o Simão, que pegou Jesus no colo quando Jesus foi apresentado no templo, Mateus capítulo 8. Aquele homem, né? Ele sabia. Não, 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 desculpa. Esse homem aqui, Mateus capítulo 8 do 5 é aquele que chega lá falando do empregado dele que está enfermo. Ele fala: Senhor, ele era o centurião. Tá tudo bem, meninas? Sim. Aí ele fala: Senhor, dá uma só palavra. Dá só uma palavra, porque eu sei como é. Eu faço isso com os meus subordinados. Uhum. Então, aquele homem sabia o valor da palavra de autoridade. Desses três, quem teve a maior fé? Vocês podem dizer? Foi o centurião. Amém, amém, amém. Então, nós encerramos aqui. Então, o valor da palavra com autoridade é igual fé. Quem teve a maior fé? O centurião. Senhor, eu creio em ti. Somente uma palavra. A fé não precisa ser misturada com talismã ou com uma filosofia ou qualquer outra coisa. A fé é suficiente para nos conectar com o Cordeiro de Deus. Não diga, tome cuidado, você não tem fé. Ou também sobre níveis espirituais. Ai, a Suzana tem uma fé, ela está em outro nível espiritual. Cuidado, hein? Isso é gnosticismo. Lá que ensina que tem pessoas que estão em algum nível espiritual. Ah, depende. Você está no nível X, você vai receber isso somente pela fé. Isso é filosofia e superstições. Então, tudo isso aqui que nós aprendemos somente pela fé, superstições, sincretismo religioso, teologia da prosperidade, moralismo, talismã, filosofia, eles querem substituir o Deus Espírito Santo. Então, eu encerro aqui, nós terminamos amanhã, tá bom? Para não ficar cansativo. E eu agradeço a Deus por vocês, pela vida de vocês. Agradeço o que Deus está fazendo comigo. Como eu era uma pessoa supersticiosa. Como eu falei, quantas vezes eu falo para fulano, eu já falei, nossa, isso aí está em outro nível. Uau, a Priscila está em outro nível espiritual. Jesus. Olha, Jesus veio e mostrou a nossa igualdade somente pela fé. Vocês nunca podem olhar para mim e achar que eu estou em outro nível ou olhar para vocês. Não. Isso é agnosticismo e eu combati isso com uma pastora. Ela veio falar um negócio de lua e uma pastora pentecostal. Eu falei, não, não, para aí. A gente não pode pôr esses trem dentro de igreja, não. Isso é como que é? Agnosticismo. Fala aí, gente. Eu olhei a língua. Já cansei. É agnosticismo. Agnosticismo, tá vendo? Então, louvado seja o Senhor por esse momento. Então, agora nós já conhecemos um pouco e Deus está nos levantando. Vocês são da nova reforma. Vocês podem pôr a mão no peito e falar? Tá? Pela fé, Pela fé, pelas escrituras, pelas escrituras, somente pelas escrituras, somente pelas escrituras, somente pela fé, somente pela fé, somente pela graça, somente pela graça, somente pela glória, somente pela glória. e somente pelo nosso Jesus Cristo, Cristo puro. Nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo puro, Nós estamos disponíveis nós estamos disponíveis. à nova reforma. Nova reforma. Amém.
Eu, para mim, eu já terminei. Amanhã nós estaremos aqui. Vocês vão me deixar sozinha aqui amanhã, só eu e a Márcia, não, né? Suzana, nos abençoa com a sua oração. E obrigada, meninas. Vocês Olha, estão. a gente está conectada. Eu ia pedir a Suzana para orar. Glória a Deus, ô glória. Sim. Glória a É Deus, você Pai. mesmo. Glória a Deus. Conexão do céu. Nós te damos graça, Pai, porque estamos aqui por conta do seu favor, Pai. Favor imerecido que nos foi dado. A palavra diz, Pai, que o justo ele viverá pela fé. Nós cremos, Pai, nessa palavra. Nós cremos nessa reforma, Pai. Nós cremos em vidas transformadas através, Pai, da reforma protestante, Jesus. Obrigada, porque somente pela fé, somente pela Escritura Sagrada, somente por Jesus Cristo, somente pela graça, glória somente a Deus, que a gente possa estar, Pai querido, com os nossos corações nesses ensinamentos, Pai. Sejamos diferentes, sejamos pessoas, Pai querido, que entendam e levam o nome de Jesus Cristo. A graça, Pai, a graça que excede todo entendimento. Que graça, Senhor, nós temos. Te dou toda a honra, toda a glória, Pai, porque a tua misericórdia tem sido a causa de nós sermos consumidas, meu Deus. Porque nós estamos aqui diante de um Deus poderoso que pode fazer infinitamente por nós. Somente pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai querido, é que nós podemos dizer que viveremos pela fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Sim, Nós sabemos Jesus. o quanto o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória. Toma-nos em tuas mãos, Jesus. Dá-nos entendimento, Pai querido, do ensinamento sobre a reforma protestante. Abre a nossa mente, Pai, os nossos corações. Que essa palavra, Jesus querido, caia em terra boa. Que seja uma semente, Pai querido, que frutifique. Em nome de Jesus, Pai. Que os nossos corações estejam voltados para o Senhor. Que vivamos a tua palavra, Pai, em todo o tempo, onde nós estivermos. Para a honra e glória do teu nome eu declaro. Nós somos filhas amadas do Senhor, eleitas de Cristo Jesus. Toma-nos em tuas mãos e guia-nos no caminho da verdade, Pai. Crendo em todo o tempo que o justo, ele vive pela fé. Eu te dou glória e te agradeço por esse momento, Senhor. Amém. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amém, amém. Aleluia. Yes. Santo, santo é o Senhor, Deus. Glória a Deus. Ariana, vassoura, cantos. Obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada por este momento. Muito obrigada por esse mover, Senhor. Esse mover genuíno, glorioso, Pai querido. Aleluia, aleluia. Nossos corações aquecem, Pai querido, com a tua palavra. Louvado seja o Senhor. É bom estar na tua presença, Senhor. Bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim bendiga o teu santo nome, Pai. Esse